Mateus capítulo 8, 23 ao verso 27. Diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, nós não conseguimos, temos dificuldades de imaginar uma vida sem medos, sem angústias, sem inseguranças. A gente que lida com o povo, com vidas, com pessoas. Até teve um escritor que disse: como é que alguém pode sorrir, como é que alguém pode dizer que é feliz num mundo onde existe tanta dor, tanta miséria? Porque você se solidariza às vezes. Então, durante a semana, às vezes você fala com famílias que estão enfrentando sérios problemas com os filhos. Às vezes você enfrenta a realidade de pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, financeiros. A verdade é que hoje nós vivemos em um mundo onde existem muitos razões para vivermos em insegurança e medo. Digo para vocês que se você tem assistido os noticiários nos últimos dias, está alarmante. O dólar foi a R$5. Mas eu não tenho nada a ver com dólar. Não tem nada a ver com dólar o que você pensa. Coronavírus. Jesus, é só o que falo do tal do coronavírus. E o pior que por trás disso está um medo, um pavor. Daí vem os entendidos e dizem: ia crescer 2%, já não cresce mais 2%. Te prepara que vem vindo uma crise. O desemprego estava ruim, vai piorar. Se a coisa estava difícil, recebi um áudio que eu digo para vocês assim: gente, e largo uma coisa, sem prova, sem nada, que eu digo uma coisa para vocês, é de arrancar os cabelos assim: o que eu faço? Para onde eu corro? Porque, por incrível que pareça, tem gente que lucra na crise, tem gente que lucra no medo, mas a verdade é que nós somos gente, eu e você somos gentes, e nós sofremos, nós sentimos, nós percebemos. Por isso que nós precisamos perceber uma verdade cada vez mais latente, mais importante, que é a nossa fé. O meu justo viverá pela sua fé. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor diz: vai haver dificuldades, vão haver crises, vão haver esfriamento, vai haver tudo. Mas o meu justo, o que é meu, vai viver pela sua fé. Fé em quem? Fé nele, fé naquilo que ele é. Por isso que Jesus, nesse texto, quando os discípulos enfrentam uma realidade, ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Gente, não significa botar a cabeça num buraco, não significa ser um crente alienado do que acontece no mundo, mas nós não podemos ser um crente que perca a sua fé, que a crise, que o problema, que as dificuldades, que o horizonte nos mostra, roube de nós a nossa fé. O texto deixa bem claro, na mente de Mateus ele dizia: de uma hora para outra surgiu uma violenta tempestade. Não era uma marolinha, não era uma chuva, não era um aguaceiro. Era algo grande, era algo poderoso, era algo que tinha capacidade de destruição, de caos, de morte, a ponto que os discípulos, que quase a metade deles eram marinheiros, eram pescadores, estavam com medo. E o barco que os discípulos estavam, nós quando estivemos em Israel vimos, às vezes a gente acha que é uma coisa grande, gente, era um trocinho que só para entrar naquele negócio tinha que ter coragem. E nas ondas. Então, quando eles percebem aquilo, Mateus registra uma violenta tempestade. Ele escreveu o Evangelho
dezenas de anos depois que isso aconteceu, mas ele ainda tinha claro na sua mente o que ele passou. E ele diz assim, e isso aconteceu de repente. Nós, como liderança, nos reunimos, planejamos, tínhamos toda uma estratégia, e agora, diante da realidade que o mundo está vivendo, nós estamos sentando e reavaliando algumas estratégias. Temos que pensar nisso. Por quê? Porque ninguém imaginava o que podia acontecer. Mas nós temos que perceber que vivemos em um mundo que, de repente, você pode ser levado. De repente, a enfermidade, de repente, uma crise com os filhos, com a esposa, com a família, é uma realidade. E o mais interessante é que a Bíblia diz que os discípulos estavam seguindo a Jesus. Jesus entrou no barco, eles estavam seguindo a Jesus. Gente, a verdade é que quando nós estamos com Cristo, quando nós caminhamos com Cristo, significa que muitas vezes nós vamos nos molhar com Cristo. Significa que muitas vezes nós vamos enfrentar as oscilações, os imprevistos. Mas se nós estamos com Cristo, na direção de Cristo, existe um cuidado, uma direção de Deus. A sua vida, a minha vida não está solta na história, num acaso. Lembre-se daquele homem chamado José, noivo de uma menina, de uma jovem chamada Maria. Eles tinham os sonhos, os planos, talvez eles diziam assim, eu sou um carpinteiro, vamos viver uma vida humilde, vamos viver a nossa casinha, pelo menos vai ter uma cerquinha branca, porque eu vou fazer de estaqueta, vamos ter um filho, 2 filhos, vamos viver, cuidar de umas cabras. Eles tinham os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Mas Deus tinha um sonho diferente para eles. Deus tinha um projeto. Vocês vão ser filhos do Messias, vocês vão ser pais do Messias. Nós continuamos sendo parte do plano de Deus para a humanidade. Você não é apenas um ministro, um líder da Igreja Batista Filadélfia. Você é uma pessoa escolhida, chamada por Deus para fazer diferença com a sua vida na história. E se nesse chamado, na obediência, nesse seguir a Jesus, vai surgir tempestades, vai surgir ventos, vai ter coisas, nós não podemos perder a nossa fé de um Deus que continua controlando a história. De Deus que continua chamando, capacitando e escrevendo a história através da vida de homens e mulheres de Deus. E é justamente nas tempestades e nas crises que se manifesta aquilo que somos. Quem somos e o tamanho da nossa fé. Se eu perguntasse sobre Davi, qual é o evento da vida de Davi que todos vocês, quando falam de Davi, se lembram? Matar o Golias. Sempre que a gente fala em Davi, a primeira coisa que vem é o Davi matando Golias. Mas se você lê a história, Davi foi chamado por Deus muitos anos antes de se tornar um homem popular. Muitos anos antes de se tornar um menino que diante de toda uma nação olha e diz, uau, esse é Davi, olha lá, é ele. Ah, se a minha filha casasse com ele. Porque tem gente que quando olha os grandes, diz assim, se fosse meu genro. A verdade que muitos anos atrás, antes de ser o homem que matou Golias, ele estava no campo, cuidando de ovelhas, quando o grande homem de Deus, o juiz, o profeta Samuel, chegou na sua casa e disse para o pai dele, Deus me mandou aqui porque um dos teus filhos vai ser rei. Oh, um dos meus filhos rei? Isso. Reúne a gurizada aí. O pai dele esqueceu dele. O pai dele não achou, não imaginou, não pensou que ele tinha cacife, que ele poderia sequer cogitar que aquele guri que estava no campo poderia ser rei. E vocês conhecem a história, depois de chamar todos os filhos, o Samuel até se empolgou com um bonitão, fortão, e Deus disse, não é esse. Daí Samuel disse, tchê, é esse aí teu filho, não tem mais nenhum? Bah, me esqueci, tem um, a rapa do tacho, então manda chamar esse aí também. Gente, ele vem e Samuel o unge,
futuro rei de Israel. O que Davi faz? Ele sai dali e vai para a loja de grife comprar uma roupa de rei. Ele sai dali e diz assim: não cuido mais de ovelha. E olha para os irmãos deles: eu sou o cara. Não. Ele continuou vivendo a sua vida cuidando de ovelhas. Voltou a viver a vida, mas com a consciência de um chamado de Deus. Até que um dia, o pai dele chama ele e diz: meu filho, faz o seguinte, eu preciso ter notícia dos seus irmãos. Pega aqui vinho, pães, e vai levar para o comandante, vai fazer média lá com o coronel, com o sargento, e já pega a notícia dos seus irmãos. E vocês conhecem a história, quando ele chega no acampamento, ele larga os mantimentos nas mãos do despenseiro, do taifeiro, ele escuta o desafio de Golias. Você já parou para perceber que a única razão pela qual Davi estava naquele lugar e se tornou famoso, se tornou um instrumento nas mãos de Deus, foi porque ele estava levando pão e vinho, servindo. Deus nos chama para ir tocarmos a nossa vida. Deus nos chama para ir fazermos as coisas que Ele tem confiado a nós. Deus nos chama e dizendo assim: eu estou tratando individualmente com cada um de vocês. Por isso não tenham medo. Por isso não se apavore. Por isso não se exaspere, porque eu não tenho um plano apenas para Pedro, Tiago e João que estavam no barquinho. Eu não tenho um plano apenas para Davi. Eu tenho um plano para cada um de vocês. Eu tenho um plano para cada uma de vocês. Eu conheço vocês pelo nome. O próprio Davi diz: Deus me formou no ventre da minha mãe e me conhece em todas as suas dimensões. Por isso, gente, não importa o que esteja acontecendo aí fora, não importa quais sejam as crises, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança naquele que nos chamou, daquele que tem o nosso nome escrito nas suas mãos, daquele que nos constituiu, naquele que nos empenhou, naquele que colocou diante de nós um chamado, como igreja, como pessoa, como pai, como mãe, como cidadão, como cidadã. Creia nisso, confie nisso, não se deixe abalar como os discípulos se abalaram. Por quê? Porque o medo rouba de nós a nossa confiança na bondade de Deus. A insegurança nos leva a desconfiar. Por isso que Marcos, quando registra esse texto aqui, eles fazem uma pergunta a Jesus: mestre, não te importa que nós vamos morrer? Em outras palavras, eles estão dizendo assim: Jesus, tu não está vendo o que está me acontecendo? Tu não está nem aí com a nossa vida? E a resposta de Deus diz assim: não, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês cai se não for da vontade do meu Pai. Por isso, não importa o que esteja acontecendo, qual seja o momento, a nossa fé precisa ser fortalecida naquele que é Senhor da história, daquele que está acima de tudo e de todos, aquele que já sabe, aquele que estabeleceu todas as coisas e continua sendo Deus. Porque do contrário, o medo, a angústia, a insegurança vão nos levar a duvidar do caráter de Deus, daquele que nos chamou. Então não importa que você esteja enfrentando uma crise na sua casa, não importa que o caminho que os seus filhos escolheram seja um caminho de rebeldia, não importa que o diagnóstico do médico seja assustador, não importa que a situação que você perceba que a crise financeira, econômica, de trabalho, esteja cada vez mais deixando você sem sono, não importa que as realidades do coronavírus e tantas outras coisas que tem por aí estejam assustando, desesperando pessoas. Vamos viver com sobriedade, vamos viver com lucidez, mas não vamos permitir que o medo enfraqueça, esmoreça a nossa fé, nos deixe agressivos, perversos, nos deixe
pessoas que vão buscar os seus interesses, se proteger a todo custo e a todo pano, mas precisamos confiar em Deus. Jesus não os ridicularizou, apenas disse: vocês precisam ter mais fé, porque eu não quero que vocês vivam sob o peso do medo. Eu não quero que vocês vivam diante do peso da desesperança. Eu não quero que vocês esmoreçam diante das crises. Por isso que mais adiante João registra ele dizendo: não perturbe o seu coração, creiam, confiem, tenham fé em Deus, tenham fé em mim. Por isso eu quero dizer para vocês que, como igreja, como família da fé, como cristãos, nós estamos vivendo em uma época de muitas inseguranças, muitos medos, muitos dilemas, muitas razões, muitos motivos para inquietação. Mas que esse medo, que essa insegurança não ocupe lugar no nosso coração. Que isso não roube de nós a nossa fé. Que isso não nos afaste da convicção, da certeza de que Deus nos chamou, Deus nos constituiu. E enquanto isso, nós vamos continuar levando água, se for preciso, vinho, pão. Se continuar, vamos viver como José e Maria, vivendo a nossa vida na intenção e compreendendo que os nossos planos precisam se transformar nos planos de Deus.